Olá, olá. Qual que é melhor? É você tentar, mesmo correndo o risco de errar, do que você não tentar. Tem muitas pessoas que têm muito medo de fracassar, tem medo de errar, tem medo do que os outros vão falar. E essas pessoas, elas vivem num mundinho fechado delas, sem novidade de vida, sem experiências novas, porque elas não é uma pessoa intrépida, uma pessoa ousada, que tem coragem de se arriscar. E se der certo, claro que 90% de chance é de dar errado, mas você não viverá experiências novas se você não arriscar sua vida, se você não arriscar novas coisas. Você não vai acessar novas coisas, coisas diferentes na sua vida. Então a gente precisa tirar o medo e a necessidade de aprovação. São duas coisas terríveis. É coisas que te prendem, não deixa você dar um passo para frente. Você vive amarrado porque você tem necessidade de aprovação das pessoas. Então você fica o tempo todo imaginando o que vai acontecer. Quando você se arrisca a fazer algo, você tem que não olhar para trás, nem para o lado, nem para ninguém. Você tem que fazer, porque o seu cérebro ele vai te sabotar. Ele vai ficar o tempo todo jogando ali na sua mente que pode acontecer isso, assado. Mas você tem que se arriscar na vida. Eu já fiz muitas coisas que não deram certo. A maioria das coisas que eu tentei não deu certo. Mas deu porque eu tomei experiência. Então, eu tomei experiência e sei que eu não vou fazer mais daquela forma. A gente só adquire sabedoria, experiência, é quando a gente se arrisca a tomar decisões. Você não sabe qual é a sua identidade. Então, você tem necessidade das pessoas. E isso não deixa você crescer. É uma corrente que te amarra ali e não deixa você dar um passo. Você precisa sair desse tipo de frequência, se agarrar a pessoas que confiam, acreditam em você, nos seus sonhos e partir para cima. E se desafiar sempre, sempre. Tudo aquilo que você tem vontade de fazer, faça. Se não for prejudicar as pessoas, faça. Toma coragem e faça. Mesmo que não der certo, você vai adquirir experiências na sua vida que você vai levar para a vida toda. Experiência não há milhões que pague, porque tem muita gente que nasceu rico e não tem novas experiências, porque já nasceu rico, então não precisa fazer nada. Acha que não precisa fazer coisas diferentes e tem uma vida ali mediana. Porque a vida legal, uma vida próspera, não é só você nascer rico, não é só o dinheiro. É você ter experiências, é você acessar experiências novas, é você sentir experiências. É isso que é o legal. Não é você nascer pronto, nascer ali rico, pronto e ter só o dinheiro. Porque isso não traz experiências na vida. Você não precisou fazer algo para você ter aquele dinheiro. Você não precisou se arriscar. Claro que não são todas as pessoas que são ricas, mas a maioria. A maioria que nasceu rica, elas são um pouco vazias por dentro. Porque elas não sabem como que é dar o valor no dinheiro. O valor nas coisas, nas pessoas. Não são todos. E nem está errado eles nascerem ricos. Nós todos merecemos ser ricos, porque o nosso pai, ele é rico. Ele é dono do ouro e da prata. Mas eu estou querendo dizer que nós precisamos se arriscar, sim. Nós não temos que ter medo de nada. Tudo que é sonho, aquilo que arde no nosso coração, arde no coração de Deus. Quando é um sonho
que não é sobre o seu ego, mas quando é um sonho que vai te beneficiar e beneficiar pessoas. Então você pode sonhar e ousar mesmo se arriscar a tomar decisões diferentes, sempre. Você não pode errar no mesmo erro, mas você tem que se arriscar para você crescer como pessoa, para você crescer como pessoa. Senão você vai ter uma vidinha morna, uma vidinha de medo, que os medos vão tomar conta de você e você não vai dar um passo. Porque não é você que governa a sua vida. Uma vez eu tomei uma decisão muito forte para mim, muito forte, porque foi na época que teve aquela crise financeira, a primeira crise forte que teve, eu acho que deve ter eu acho que já tem uns 6 anos, 7 anos atrás, foi antes da pandemia. E eu tinha a loja física, né? Só que ninguém vinha na porta, porque teve essa crise muito forte. E eu pagava aluguel da loja, da minha casa. Então o que acontece? Eu fiquei desesperada. Eu não tinha a mente que eu tenho hoje, mas eu fiquei desesperada no momento. Na verdade, não é desesperada, mas eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu preciso sustentar os meus filhos. Eu preciso me sustentar, eu preciso pagar aluguel, pagar contas. Resumindo, só que eu sempre fui uma mulher de coragem, porque eu já passei por tanta coisa que nada me assusta. Nada me assusta. Então, o que eu fiz? Que eu não me arrependo. E se precisar, eu faria de novo, se precisar. Eu juntei as minhas coisas da loja, todas, quase todas, acho que não ficou quase nada, nem na parede. Coloquei num caminhão, chamei um caminhoneiro e saí para o Rio de Janeiro para vender essas peças. Quem não tem com cão, caça com gato. Então, assim, tudo a gente arruma uma desculpa. Se eu fosse olhar para a situação, o que eu ia fazer? Eu ia fechar a loja, eu ia trabalhar de doméstica. Tudo bem, mas eu tinha outra opção. Então eu peguei os móveis, eu levei no Rio. Antes eu liguei para os clientes, eu usei uma estratégia, lógico, uma estratégia. Eu liguei para os clientes, falei, olha, estou indo no Rio, estou levando essas peças. Se vocês quiserem, aí falei o que eu estava levando. Falei, não vou cobrar frete. Isso já foi algo, assim, com muito benefício para eles, porque quando eles vêm comprar, eles só compram e a gente manda pelo frete. Ou seja, já não ia pagar frete. Eu estava levando na porta deles, porque ninguém estava vindo na porta comprar. E deu super certo. Eu fiquei muito feliz com isso, porque foi um desafio para mim. Porque olha o que eu escutei. Que isso, você vai andar no caminhão com o homem vai te cantar. Ah, duvido que você não está ficando caminhoneiro. Sabe? É muito complicado, gente, você ter necessidade de aprovação. Eu confesso que eu tinha. Então eu fiquei um pouco chateada com essas pessoas. Agora não, mas na época eu fiquei. Porque o que acontece? Eu estava indo pelos meus filhos. Não era nem por mim, porque por mim, se eu não tivesse filho para sustentar, eu pegaria um outro emprego, trabalharia à noite, enfim. Mas era por causa da minha situação. Eu entrei no caminhão, mas eu fui para o Rio, deu muito certo. Deu certo, eu vendi as peças, ainda trazia um caderninho cheio de encomenda. Eu trazia vários cheques, nunca deu problema os cheques. Então, assim, qual desculpa? Qual desculpa que eu preciso arrumar? As pessoas me chamavam de louca. Você vai para o Rio dentro do caminhão, você é louca. No Rio tem favela, tem morte, não sei o que, blá, blá, blá.
E eu estou aqui viva para contar essa história. Foi algo que eu tenho vontade de fazer ainda. Mas eu vou fazer quando eu tiver o meu caminhão. E eu fui, e deu certo. Se eu fizer isso hoje, dará muito mais certo ainda. Porque eu já tenho, além dos clientes que eu tinha, eu tenho outros clientes. Então, assim, nós precisamos correr riscos. Porque ou vai dar certo, ou vai dar certo. Porque se não der certo aquilo que você quis, a experiência que você carrega. Eu fiz isso no caminhão, deu certo. Mas se não desse, eu tenho certeza que eu ia tomar como experiência. Eu ia falar, isso não dá certo. Mas como não dá certo você levar um móvel na porta do cliente? Sabe o que acontecia? O cliente falava assim, Sheila, eu quero esse aparador que você está trazendo. Só que chegava lá, ele via tanta coisa bonita que ele ia comprando. Então eu cheguei a vir com o caminhão vazio. Então, assim, sabe, o meu cérebro, se eu fosse escutar o meu cérebro, as minhas crenças, se eu fosse olhar para as pessoas, que as pessoas estavam me julgando, eu não ia fazer isso. Eu não ia fazer isso. Eu ia estar passando por aquela luta, igual todo mundo estava aqui na cidade, todo mundo preocupado. E eu fui um diferencial. Eu tenho muito orgulho de mim. Eu tenho muito orgulho de mim. Porque foram coisas difíceis de fazer. Foram desafios. Mas coisas que me transformou como pessoa. Porque eu não tive medo, eu tive coragem. E Deus, quando você segue aquilo que seu coração está falando, Deus, Ele vai com você. Então, não ouve as pessoas que estão ao seu lado, não, porque você vai cair. A se agarrar com pessoas que acreditam em você. Eu estou falando assim, mas eu não julgo essas pessoas. São as crenças que elas têm. São as crenças que elas têm. Mas você, se você é uma pessoa de coragem, você precisa agarrar com uma pessoa de coragem. Para você crescer mais rápido, para você evoluir mais rápido. Quantas pessoas me julgaram que eu andei dentro de um caminhão com um homem? Quantas pessoas me julgaram? Sabe? É uma mente tão pequena. É uma mente tão pequena, tão infeliz, tão triste a pessoa ter essa mente. Porque eu sempre tive muito contato com homens, mas profissionalmente falando, porque a maioria dos clientes, a mulher que compra, mas é o homem que vai pagar, é o homem que conversa com a gente, é o homem que define como que vai ser o móvel. A maioria são os homens. E os meus fornecedores também são homens. Então, nós mulheres, infelizmente tem muita gente mente fechada, que julga as mulheres, sabe? A mulher não pode conversar com o homem, a mulher não pode. Já estou fugindo do assunto, mas eu quero falar sobre isso. Tem muita gente que julga a mulher, se a mulher estiver ali conversando com o homem na esquina, já está ficando, já está indo para a cama. Sabe? É tanta coisa pequena assim que eu olho. Eu tenho paciência porque eu já fui assim, eu já tive essas crenças, eu já tive muito preconceitos contra pessoas, mas isso diz mais sobre mim do que sobre o outro, porque quando eu julgo o outro, eu estou mostrando aquilo que tem dentro de mim. Hoje eu entendo dessa forma. E é isso. A verdade é essa. Mas é isso, gente. Se desafia, sabe? Tem coisas que ficam tão guardadas no nosso coração, na nossa vida, que a gente quer fazer,
A gente não faz por conta do medo, da necessidade do que os outros vão falar. E a gente guarda aquilo pra gente, a gente guarda aqueles sonhos, aquelas coisas que a gente, que o nosso corpo anseia, que a nossa alma tem sede de fazer. Então, não deixa o medo te acovardar, não. Faça aquilo que você tiver vontade, não tenha vergonha, não. Ergue a sua cabeça e faça. Pelo menos você tentou. Covarde é aqueles que não tentam. Covarde é aqueles que não tentam. Amém? Um abraço a todos. Todos aqui façam